Bem-vindos ao Talk Sim. Eu sou Bruno Nascimento e juntos vamos explorar as últimas tendências e soluções inovadoras em gestão de saúde, com informações relevantes, entrevistas e dicas valiosas. Então, aperte o play nessa jornada de descobertas com a Singular no Talk Sim. Olá, seja bem-vindo ao Talk Sim, o podcast da Singular. Estou aqui com a minha co-host. Olá, sou Mariana Vasconcelos, enfermeira da Singular, e vamos que vamos para esse bate-papo que eu tô ansiosa. Eu esqueci que dessa vez eu não me apresentei. Eu sou Bruno Nascimento, sou médico, head de inovação, e hoje a gente tem uma convidada importantíssima. Bom, no nosso episódio de hoje a gente vai receber a Bárbara Campos, psicóloga, gerente de pessoas e cultura na maior indústria de construções modulares do Brasil, a Opus Construtec, há mais de 16 anos de experiência na área de RH, Exato. Autoridade. Sempre orientada a resultados através das pessoas, com experiência em gestão estratégica, corporativa e operacional em empresas de grande porte nos segmentos de indústria, engenharia, varejo e tecnologia. E o mais importante, mãe da Beatriz, a sua principal realização na vida. Seja bem-vinda. Ai, muito obrigada, estou muito feliz, Mari, Bruno, Singular, pela oportunidade. Vai ser um debate, uma conversa muito gostosa. Maravilha. Bárbara, o que é mais difícil? Gerir uma equipe ou gerir a Beatriz? Sinceramente, nenhum dos dois. Nenhum dos dois, assim. São dois desafios que se complementam, né? Obviamente, eu falo que eu adquiri algumas habilidades pós-maternidade. Eu acho que toda mãe que ocupa uma cadeira de liderança, né? Ela vai poder confirmar isso. Mas é um desafio, assim, que são iguais, mas ao mesmo tempo me transformam, me fazem ser cada vez uma líder e uma mãe melhor, uma pessoa melhor. A versão da Bárbara diferente, de antes da liderança e depois da maternidade. Olha só. Mas não tem o mais difícil, não. Começamos bem, então. E falar de filho, assim, é difícil, né? Quando a gente entra no aspecto maternidade, porque a gente até emociona, tá? Mas realmente, assim, a maternidade, ela é transformadora. Ela me trouxe uma visão de senso de dono, senso de urgência. Eu consegui trabalhar muito mais as minhas habilidades, assim, de comunicação, que antes dela, talvez eu não conseguia enxergar. Agora, eu percebo isso de uma forma muito mais sensível no dia a dia. A sensibilidade, a vulnerabilidade, o olhar mais crítico para as coisas, gestão do tempo, gente. Quem é mãe e trabalha com liderança sabe bem isso. Né? E engraçado você dizer, porque igual o Bruno estava te apresentando, né? São 16 anos, não é? Não foi ontem que você iniciou, né? E eu acho que às vezes a gente olha para uma pessoa que está numa cadeira ou numa posição de liderança há mais tempo e fala, essa pessoa tira de fichinha qualquer desafio que aparecer, né? E engraçado você dizer que, assim, a maternidade te mudou e te trouxe novas percepções, porque isso é legal da gente pensar de que independente do tempo que você tá naquela cadeira, sempre vão surgir novos desafios e você sempre vai precisar de ter criatividade para poder lidar com eles de formas diferentes, né? Porque as pessoas são diferentes. Totalmente. Então o jeito que você vai lidar com aquilo é diferente também, né? Sim, exatamente. E o que muda, né? Aproveitando esse gancho dos 16 anos, o que muda do RH 16 anos atrás do RH para hoje? Muita coisa. Muita coisa mesmo, assim. Eu acho que a principal delas, Bruno, é a parte da inovação. O RH de antes... Olha só. Olha só, né? Não é engraçado. Mas o RH de antes, não tão antigo assim, mas há 16 anos atrás, podemos falar que ele era comparado com o DP, com uma área de departamento pessoal. Uma área mais operacional, uma área mais de admissão, demissão. Hoje não existe isso mais. Os profissionais de RH que querem sucesso e que buscam por sucesso, eles precisam entender de dados, eles precisam entender de tecnologia, eles precisam entender de inovação, porque senão não se sustenta, né? Uma área de RH com eficiência, uma área de RH orientada a resultados, é isso que faz a diferença hoje no mercado, principalmente para profissionais dessa geração Z.
né, que são profissionais antenados, são profissionais inquietos, são profissionais que não se acomodam, que são profissionais que buscam por criatividade, por inovação o tempo todo. Então, a diferença é essa. 16 anos atrás, a gente... Eu não sei se eu vou falar bobagem, mas eu acho que a gente não tinha nem WhatsApp. Então a gente tava bem no inicinho ali do WhatsApp. Eu não lembro. Eu tô tentando lembrar aqui, mas eu acho que foi bem ali quando eu fiz a minha primeira conta no WhatsApp. E hoje você não vive sem WhatsApp, né? E seus colaboradores também não vivem sem WhatsApp, né? Então você trouxe esse ponto da inovação e muita coisa aconteceu, né, de tecnologia. Muita coisa aconteceu ali com essa nova geração chegando no mercado. Você trouxe esse ponto também, que a gente pode até falar um pouquinho sobre ele, né? Essa nova geração que está chegando no mercado de trabalho. Né? Já que a gente já falou do 16 anos atrás, e agora, né? Quais são os desafios que você tem com a tecnologia, com o WhatsApp, com o telefone que está no bolso do colaborador, com a nova geração que vem completamente diferente, com outras demandas, né? Outras necessidades. Quais são os desafios de hoje que você está enfrentando, que você não enfrentava há 16 anos atrás? Aproveitando a sua fala, eu acho que a gente pode trazer a parte da inteligência artificial. Né? Assim... Quem hoje não usa inteligência artificial? Difícil é não usar. Difícil é não usar. Quando você pensa que você não está usando, você está usando. Exatamente. E nós acabamos nos tornando dependentes da inteligência artificial. E esse RH de hoje, Bruno, é um RH que, se ele não provocar, se ele não trabalhar de forma inovadora nos seus processos, na abordagem com o candidato. A gente faz muito contato pelo WhatsApp. Hoje em dia é difícil você fazer um agendamento por telefone, por e-mail. A gente usa muito essas tecnologias, né? Usamos também a inteligência artificial, até o próprio chat bot de algumas empresas, a gente tem estudado para implementar na Opus, até mesmo para facilitar esse contato com o candidato. Internamente, a gente vê grandes empresas, né, que utilizam o chatbot como uma ferramenta de comunicação com o próprio cliente. Né? Hoje em dia, quem tem conta em banco digital, você não consegue falar com o gerente de banco mais, você fala com... Bem tenta, com né? um chatbot, né? E é essa pegada, é essa tendência, este é o futuro. É a tecnologia aplicada ao negócio, ao business, né? E a área de recursos humanos, ela vem evoluindo a cada ano mais, com um olhar para a tecnologia e para a inovação. A gente vê isso muito nas ferramentas de recrutamento, a gente vê isso muito dentro das empresas, a forma como a gente conduz os programas, as iniciativas, até mesmo a parte de metrificar o resultado do RH, né? O próprio dashboard, o próprio indicador, ele traz isso de uma forma muito mais elaborada do que um Excel, né? Então, o desafio é enorme, né? E a gente sabe que estamos no início disso. É o início de uma nova era, é o início de uma nova gestão. Eu brinco que a gestão de hoje, que é uma gestão muito mais disruptiva, né? Ela chega para quebrar paradigmas mesmo, assim. É um olhar muito mais para resultado. Sim, é um olhar que é um RH que precisa se preocupar com a felicidade corporativa. Não existe mais empresa sustentável no mercado que não preocupe com a felicidade, com o bem-estar dos colaboradores, né, das pessoas. Então, o RH ele tem um grande desafio aí de humanizar, de ser inovador, de trabalhar de forma criativa as iniciativas e ações. Que legal. Pode falar. E contando, né, assim, eu trabalho em uma empresa que é super inovadora. Eu sou gerente da Opus Construtec, nós somos a maior indústria de construções modulares do Brasil. Nós fabricamos módulos isotérmicos e o nosso produto é um produto inovador, é um produto diferente dos demais no mercado. E a gente trabalha muito o tema inovação a todo momento, né? O nosso CEO reforça muito isso, a gente tem várias agendas que provocam a inovação entre a liderança, e o RH, principalmente, assim, em tudo que a gente faz, a gente tenta fazer de forma inovadora, criativa, sustentável, obviamente, e pensando assim, eu estou gerando resultado? Eu estou fazendo algo diferente? Ou estou fazendo o mesmo do mesmo, né? Você falou sobre essa transformação organizacional, né?
e falou hoje sobre essa necessidade, essa importância da entrega de resultados, né? Mas para a gente conseguir entregar um resultado, a gente precisa de conseguir gerir essas pessoas com as singularidades que elas têm, né? Que elas apresentam. E você trouxe um pouquinho dessa nova geração, desse novo modelo de trabalhar. As pessoas estão mais inquietas, né? Eu quero ver se vocês vão me desenvolver, eu quero ver se essa empresa tá dentro do que eu quero pra mim. A empresa tem que fazer sentido pra pessoa também, né? Exatamente. E aí, onde eu quero chegar é entender como que você, que tá vivenciando essa transformação organizacional, como que você gere essa gestão de talentos, dessas individualidades de cada um, para conversar com toda essa transformação e conseguir com que as pessoas, com essa individualidade dela, entreguem o resultado que você quer extrair dela. Perfeito sua pergunta, tá? Gente, e eu tô vivendo exatamente esse momento porque é muito difícil trabalhar, acho que talvez não é muito difícil. É difícil trabalhar com essa geração inquieta, né? Sim. Porque eles querem retorno rápido, reconhecimento rápido, mas isso é tão positivo por um outro lado, que isso gera uma inquietude também das empresas, né? Gera um incômodo das empresas de pensar como eu posso reter, como eu posso engajar. E aí, respondendo a sua pergunta, Mari, de várias formas, né? Assim, eu vejo que a primeira delas é trazer uma proposta de acompanhamento, de desenvolvimento. Esse perfil, né, essa geração, ela precisa de validação, ela precisa de se sentir admirada, né, feedback. Todo. Então, a gente tem uma estrutura, né, um ciclo de avaliação de performance, acontece semestral, então a gente proporciona ali conversas maduras e muitas vezes difíceis sobre performance, sobre desempenho, sobre escopo, sobre sonhos, propósito, né? Porque essa geração, ela não trabalha por dinheiro, gente. Uhum. Ela trabalha por propósito. Né? Tantíssimo propósito. E se ela não acredita no propósito da empresa, ela não quer mais e ela se desliga, né? Ou ela já não se sente mais parte daquele propósito da empresa. E a gente vê muitas empresas grandes, consolidadas, que enfrentam essa dificuldade de manter dentro da cultura. Porque o que também garante essa retenção, esse engajamento, esse orgulho em pertencer é a cultura da empresa. Sim. Né? Mas a gente tem, assim, várias ações, né? Uma delas é a avaliação de feedback, de desempenho. A gente tem um ciclo de feedback para justamente a gente fomentar, a gente desdobrar, a gente engajar os colaboradores naquilo que é objetivo estratégico da empresa. Temos várias iniciativas com a liderança. A gente tem um programa de líderes que é o Avante Opus, que é um programa que eu tenho muito orgulho de contar, que justamente vem para engajar, impulsionar a liderança, para ser uma liderança de alta performance, para gerir colaboradores e ter uma equipe de alta performance. Mas o mais importante disso tudo é a conexão que a liderança gera com os seus liderados. Né? É o acolhimento, é a escuta ativa, é o olho no olho, é o diálogo, é o feedback, vamos fazer junto? É a colaboração, é o espírito de equipe que faz com que esse colaborador admire e permaneça na organização. Que legal. Sensacional. Bom demais ouvir isso. Bom demais ver a empresa que está realmente olhando para essa geração, olhando e falando assim, olha, o que a gente vai fazer, né? A gente não pode ficar parado, porque fica parado, você não vai fazer sentido para eles, né? Sim. Isso é muito legal. Bárbara, você coloca no seu currículo que você é focado e orientado em resultado, né? Sim. Aprendi a ser. Aprendeu a ser? Não era. Aprendeu a ser? Aprendi a ser. Legal. Interessante. Por quê? Porque o mercado me cobrou. Porque a área de RH hoje, dificilmente as pessoas se mantêm nessa área se elas não estiverem focadas no resultado. Dificilmente um profissional será bem-sucedido se ele não for orientado a resultados. E isso te pegou? Isso me fez, assim, eu dei um estalo, assim, eu falei, opa, essa Bárbara que tá muito no perfil acolhedora, consultiva, muito aberta, muito escutativa, eu preciso ter uma mudança agora, que é o meu estilo de gestão. Eu tenho um estilo muito colaborativo, muito parceiro, mão na massa mesmo, mas eu sou uma gestora que, sim, eu tenho uma orientação a resultados, porque eu sei, Bruno, que as empresas, qualquer organização,
ela busca por resultado. Sim. Né? Ela busca por lucro, por resultado. E quem faz o resultado acontecer são as pessoas. Somos nós, né? Sim. Então, mas uma coisa tá ligada à outra, Sim. né? Eu falo que o resultado, ele acontece por etapas. Ele não é de uma vez, ele não acontece de uma vez, né? Então, hoje a gente consegue entregar uma parte desse resultado, amanhã outra parte. O importante é a celebração. Eu falo que não adianta você entregar o resultado se você não celebra a conquista, se você não comemora o resultado. Sim. Então, a orientação a resultado é um dos principais, assim, pilares de quem quer trabalhar com RH, principalmente. E resultado a gente pode linkar ali a um indicador, né? Como é que os indicadores, só que os indicadores são números, né? Muitas das vezes são números. Como é que é essa diferença de trabalhar com números, indicadores e pessoas que estão buscando esse número, né? Porque pessoas não são números, né? Pessoas elas têm sentimentos, elas têm as suas nuances, né? E os números são mais frios, e atingir aquele número é atingir uma meta. Qual que é a diferença de trabalhar com essas pessoas e ao mesmo tempo focar nesse resultado? Bruno, é porque assim, eu falo com o meu time que eu falo assim, gente, não adianta fazer acontecer muitas ações se a gente não consegue consolidar isso, se a gente não consegue apurar isso. Qual o resultado que estamos gerando através das iniciativas e ações? Né? Então, tudo tem que ser metrificado. Tudo a gente tem que ter dados para comprovar, para provar, né? Então, hoje eu tenho vários indicadores. Eu acompanho esses indicadores diariamente, justamente para me cercar se estamos no caminho, se eu tenho que mudar a rota, qual o direcionamento que eu vou tratar com o time. Mas eu tenho indicadores que me trazem informações muito sensíveis da organização, até em aspectos financeiros, né? Então, eu tenho indicador de recrutamento que me prova, que me comprova o que a gente está fazendo de admissão. Tá certo, tá errado? A gente tem mais substituição, mais aumento? Qual diretoria tem mais demanda? E por quê? Quais são os bastidores dessa seleção? Né? O que está acontecendo? Qual o impacto financeiro com tamanha substituição na empresa? Eu tenho um indicador que me traz um dado muito importante, que é o indicador de diversidade. O que de diversidade a gente tem na organização? Como promover cada vez mais a diversidade através de contratação, através de retenção? A diversidade não é somente inclusão, né? Temos um dado também de inclusão através de um programa que nós fizemos que chama Elas na Opus. Indicadores de treinamento, né? Indicadores que são importantes para medir hora homem treinado, quanto de investimento a gente tem depositado, quanto que a empresa investe nas pessoas em capacitação, em treinamento. Então, fora isso, eu tenho outros indicadores também que são pautados aí no que é o objetivo estratégico da empresa. Mas é difícil você fazer a gestão de uma área se você não tem aquilo como comprovar, né? Então, eu falo que de tudo que a gente realiza hoje, pequenas ações, elas não são metrificadas. Mas o que dá para metrificar, eu já coloco numa planilha, eu já lanço no dashboard. E é importante, visualmente, você entender, né? Assim, o que a gente tem gerado, assim, de fato, como resultado da área. Qual o legado dessa área? A Bárbara é quase um MBA de gestão baseado em resultado, né? Eu tô encantado. Tô tentando aprender. Eu tô encantado. Eu vou começar a anotar e montar uma planilha. Eu, como líder, ouvindo isso, tô pensando assim, eu preciso começar a metrificar. Mas eu aprendi, sabia? Eu fui muito, obviamente, né? Nesses 16 anos de carreira, eu tive passagem por grandes empresas, né, multinacional, empresas varejo, tecnologia, e todas elas são pautadas em resultado, são orientadas a resultado. E a área de RH, ela sempre, cada vez mais é cobrada, né, assim, o que a gente tem feito com os números, né, o meu turnover hoje, meu absenteísmo, o que a gente tem gerado de valor para a companhia, não é mesmo? Então, a minha preocupação hoje de ser uma Bárbara, uma gestora de RH, obviamente, cada vez mais em busca de melhores resultados. E, assim,
conversa muito com pessoas, porque à medida que você tem um número e você analisa esse número, ele para de ser apenas um número que você tem ali e você vai mostrar para alguém e falar, a empresa faz isso. Não, a empresa faz isso, mas ela faz isso por causa disso e disso e disso. E aí você mostra a sua atenção na gestão de pessoas, porque aí você vai entender, esse número estava assim no mês passado e esse mês alterou. Alterou por quê? Deixa eu entender. Por que que essa pessoa não tá entregando, ou tá entregando mais, né? Deixou de entregar, ou tá fazendo diferente. E assim, a importância de você ter esses números para analisar, eu acho que é exatamente disso. De você não ter só um número por si só. Porque aí o número fica frio. Aí você não consegue mexer com ele. Mas o que você faz, por exemplo, de pegar, entender esses indicadores e querer buscar o porquê que essa diretoria X está fazendo mais que a Y e onde que isso conversa na minha empresa, aí tá a importância de ter um número, né? Acho que agora deu para eu entender um pouquinho do porquê que você é tão orientada para números, assim. E porque, realmente, às vezes a gente fala assim, não, mas é focado em resultado, acabou a pessoalidade, acabou o acolhimento e é só ganância. Não, eu preciso desse número aqui para até entender como é que meu time tá respondendo aquilo ali, né? A minha provocação, o que eles estão trazendo pra gente, né? E como líder de pessoas, eu apoio os demais líderes da organização na tomada de decisão, não é mesmo? Então, para tomar decisão, eu preciso pautar em números. O RH é um braço extremamente estratégico, né? De uma empresa. Eu reporto para o CEO, né? Assim, na maioria das vezes, eu sempre reportei ao CEO, ao presidente da empresa, justamente porque, assim, a cadeira de um gestor de RH é uma cadeira muito estratégica para a organização, que apoia na tomada de decisão, que suporta muitas informações sensíveis, né? E aspectos financeiros também, né? Assim, o que a gente tem gerado de prejuízo financeiro para a organização? A gente, que eu digo, não a área, né? Mas qual o cuidado, qual o olhar, qual a atenção que o profissional de RH precisa ter para buscar por resultado? Que legal, que legal. Acho que eu ficaria só falando sobre resultado, porque é um tópico que eu adoro, indicadores de resultado. Mas você falou sobre um outro tópico que eu gosto bastante, que é diversidade e inclusão, né? Acho que a gente tem visto as empresas se preocuparem mais, né? E às vezes a gente vê isso ser um tópico assim, vamos falar de diversidade e inclusão porque precisamos falar de diversidade e inclusão. Lá na Singular Direto a gente fala sobre isso, né? A gente precisa ter uma mulher no palco, a gente precisa, quando a gente faz evento, né? A gente precisa compartilhar aquele momento, né? A gente precisa pensar em diversidade racial, né? A gente tenta trazer sempre esse tópico, né? E acho que dentro da Singular a gente tem liberdade de trazer o tópico, discutir e planejar em cima disso. Como que vocês lá na OPO têm trabalhado diversidade e inclusão? Nossa, assim, eu sou muito orgulhosa, né, gente? Assim, porque eu não faço nada sozinha. Eu tenho um time que brilha, que se destaca. Eu realmente só tenho gratidão ao meu time. E as pessoas com quem trabalham comigo, né, que são meus pares e demais colaboradores da Opus. Mas, Bruno, logo que eu entrei na minha jornada Opus Construtec, eu pisei no núcleo industrial. A gente tem uma fábrica maravilhosa. Hoje a gente tem aproximadamente 300 colaboradores operando a nossa produção. E quando eu pisei no núcleo industrial, naquele momento eu falei, eu preciso trabalhar algo diferente aqui dentro. A gente não tem equidade de gênero aqui. E eu comecei então a observar assim, na liderança, né? Quantas mulheres ocupam esse cargo? No público tático, a mesma coisa. E aí, quando eu fui para o público operacional, eu tive a ideia, né, a inovação, né, de trabalhar um tema de inclusão que é mulheres na produção. Sim. Levei para a diretoria e o Felipe, o Frederico e o Leonardo, que são os diretores, né, sócios diretores, eles são muito abertos a tudo que é proposto e eles concordaram, aprovaram, e eu falo em números até, orientada a resultado, que de fevereiro, quando nós demos o primeiro passo do programa Elas na Opus, a gente teve um crescimento de quase 40% da organização em equidade de gênero. Nossa. 40%. Você saiu de onde para onde? Nós saímos, assim, em número 110 para quase 200 colaboradoras. Nossa, incrível. Exatamente. Que incrível. E no ramo de construção, no ramo de construção. E elas estão ali, na produção,
junto com os homens, né, assim, que a gente tem hoje quase 80% do nosso gênero é masculino, mas a gente conseguiu mostrar a representatividade da mulher. Você dobrou a quantidade. Exatamente. Muito incrível, muito incrível. E é muito orgulho falar, não por ser mulher, sabe, assim, e não por ser líder de uma área de pessoas, mas por acreditar na força da mulher, por acreditar no potencial da mulher, por mulher poder trabalhar em qualquer atividade, em qualquer cargo, né, por saber da sensibilidade feminina, do detalhe que a mulher sempre tem, ó, né, no seu trabalho. Então, foi uma oportunidade e foi, assim, sensacional a iniciativa. A gente tem conduzido várias ações dentro do Elas na Opus, né? Justamente para mostrar que a inclusão e foi a abertura do tema diversidade dentro da Opus. A gente tem hoje um programa que chama Diversidade Modular. Nós divulgamos recentemente o Guia de Diversidade Modular. Foi construído a 4 mãos esse material. Eu fiz muito bem. Eu olhei muito ainda, assim, o que cabe para a Opus falar de diversidade. Porque diversidade, Bruno, Mari, não é tendência, não é modismo mais. É necessidade. Isso é uma obrigação, né? Uma responsabilidade que as organizações precisam ter. É social, né? Já é uma mudança social que precisa pensar já. Mas eu levo isso muito a sério. Aí eu tô falando, né, liderando a área e o programa de diversidade, porque eu não quero só ter um guia. Eu não quero falar somente que a gente é uma empresa que trabalha a diversidade. Não. A gente tem uma meta de contratação para pessoas acima de 50 anos. A gente tem uma meta de pessoas com diversidade de cor, de raça, de gênero, religião, orientação sexual. E eu comprovo isso no meu indicador. Né? Desde fevereiro Maravilhosa. No meu dado. Eu tenho... Aqui ela mostra e justifica. Eu justifico, exato. Mas eu comprovo isso nos números, né? Assim, eu tenho uma apresentação mensal com a diretoria para eu provar, para eu prestar essa conta. O que a gente tem gerado de diversidade dentro do nosso grupo de líderes? A gente tem um grupo diverso, né? A gente faz roda de afinidade, todo mês a gente tem uma pauta para a gente envolver não só as unidades de Belo Horizonte e Betim, que a gente tem o nosso núcleo em Betim, mas das demais unidades também. Então, falar de diversidade, Bruno, é uma responsabilidade que a gente tem com a inclusão e respeito com as pessoas, né? Incrível. Total. Incrível. Sensacional. E vocês fazem um trabalho, além do Elas na Opus, vocês fazem um trabalho com refugiados. Esse ainda não temos na Opus Construtec. Foi um trabalho que eu desenvolvi, né, dentro do grupo Renner. Você quer pular? Desculpa. Você que sabe. Não é só porque eu tava aqui, eu bati o olho, eu achei que era da Opus. Não era da Opus, não. Você que sabe. Por mim... É um problema? Não, de forma alguma. Então eu posso voltar aí? Pode. Tá, e aí, além de pensar em diversidade de gênero, você já fez um trabalho também para poder trabalhar com refugiados dentro trazer para a empresa refugiados. Sim. Como é que foi isso? Foi um trabalho em parceria com a ONU, numa experiência que eu tive no grupo Renner. Eu fui RH da Renner e eu era responsável por todas as unidades, as lojas, né, de Minas Gerais. Eram mais ou menos 32 unidades. E esse trabalho, ele foi em parceria com outras filiais também, não só em Minas, e o objetivo era reforçar a inclusão. Como é varejo, a gente percebeu muitas vagas, oportunidades abertas para venda, para atendimento, e por que não trazer refugiados com histórias de vida, com interesse de vir para o Brasil. Obviamente, a gente passou por um processo de desenvolvimento, de acolhimento, a contratação desses refugiados nos garantiu muita força na marca, né? A gente teve um momento de colação de grau desses refugiados lá no Minas Centro, foi super legal. Você vê que diversidade e inclusão não é só da boca para fora, né? Não são só números também, são diversos projetos com públicos diferentes também. Foi um desafio, Bruno, porque contratar pessoas refugiadas, né, assim, exige documentação, exige legalização, né, para vir para o Brasil. Então, foi um desafio até no aspecto cultural. Com certeza. Cultural. É outra cultura. Às vezes uma dificuldade com língua, né? Às vezes uma dificuldade de adaptar aquela cultura. Né? Eu imagino o trabalho com a liderança também, né? Porque as lideranças precisavam enfrentar esses desafios. Sim. Né? Como que
como que é trabalhar com uma liderança com esses resultados, né, com esses projetos de diversidade? Eu imagino que você tem um trabalho muito intenso com essa liderança, de treinar essa liderança, de desenvolver essa liderança. Sim. Eu acredito, assim, que uma empresa de sucesso, ela precisa investir nos seus líderes. São os líderes que formam as equipes de sucesso, né? Então, muitas vezes, eu percebo em algumas empresas, assim, a gente vê muito layoff, né? A gente vê muita startup, uma startup de sucesso, que de repente acontece esse layoff, muitos desligamentos. E fazendo uma reflexão, o líder, ele contribui positivamente, assim, em vários aspectos, né? Principalmente no resultado. Então, o líder, ele forma pessoas, ele desenvolve pessoas. O líder, ele apura o resultado, ele preocupa, né, assim, com o que está sendo entregue, a qualidade. O líder, ele é responsável, de fato, pelo que está acontecendo na área, né? Então, assim, o desenvolvimento da liderança é um dos principais projetos que eu, Bárbara, me responsabilizo aqui na Opus, né, Construtec, mas também em outras empresas. Então, o investimento na liderança através de treinamento, qualificação. Eu posso contar para vocês como que tem sido lá na Opus, aqui na Opus, para que vocês entendam como que esse tema é muito sério. A gente tem um programa que chama Avante Opus. Esse programa capacita aproximadamente 40 líderes, entre supervisores, coordenadores e gerentes. Nós temos uma parceria com a Academia CEO, que é uma ferramenta, um software, né, com vários treinamentos, várias entrevistas importantes, com temas importantes, conduzidas pelo Antônio Maciel. Nós temos uma parceria com a Mid by Falcone, então a gente tem também uma outra ferramenta de treinamentos, que a gente investe tempo, investe financeiramente nesses líderes. Temos uma rotina de reuniões, a gente tem várias pílulas mensais de temas que fazem parte do dia a dia do gestor. E a gente metrifica tudo isso. Então, a gente apura tudo isso. Qual o retorno que a gente tem? E sabe qual o retorno? Equipes mais engajadas, líderes com mais performance, né? Assim, com mais desempenho, líderes mais satisfeitos, líderes que se sentem mais reconhecidos. É positivo ver, assim, que o programa, ele não é só por questões de capacitação, não. O programa é um investimento que a gente faz na parte pessoal da liderança também. A gente trabalha soft e hard skills. Eu tenho habilidades e competências sendo desenvolvidas ali, né? Então, muitas vezes, aquele líder que começou como supervisor, hoje ele está como coordenador, já almejando um cargo de gerência, porque ele sabe que o potencial dele está sendo reconhecido, que ele está sendo avaliado, que ele está sendo desenvolvido. E quem colhe todo esse retorno aqui é a organização. O resultado que está sendo gerado aqui nesse grupo é a organização. E, consequentemente, também os seus colaboradores. Incrível, sensacional. Sensacional. Acho que a gente não pode mais pensar que, poxa, dá pra colocar a pessoa numa posição de liderança e falar assim, deixa ela seguir o estilo dela, né, sem treinar, sem mensurar, né, sem acompanhar, né, acho que isso é fundamental para poder pensar na saúde de uma empresa, né, na saúde dos colaboradores, até bater um papo sobre saúde, né, saúde mental é a bandeira da vez, né? Felicidade corporativa, a gente tem movimentado felicidade corporativa. Vocês já começaram a trazer, não sei se vocês já começaram a trazer os tópicos de felicidade corporativa da Singular. Sim. Já fizeram os workshops, as palestras? Vamos começar agora. Vai começar agora, que legal, que legal. Vocês já começaram a trabalhar esse tópico de felicidade dentro da Opus? Sim, é um tema até muito provocado pelo meu CEO, o Felipe Ventura. Ele é muito atento, sabe, assim, com o bem-estar das pessoas. Ele é muito humano, então, para ele, isso é uma responsabilidade. E ele tem me provocado bastante, assim, no tema felicidade corporativa. E a gente quer criar indicadores para isso, né? A gente quer, na verdade, conseguir avaliar de uma forma quantitativa o que isso gera para a empresa, né? Assim, eu tenho
várias iniciativas que a gente conduz, as ações de clima, as ações de engajamento do RH com as áreas, o desdobramento da cultura, mas a felicidade corporativa, ela vai além. Ela vai além. E para isso, nós criamos agora um programa que chama Vitalidade Opus, é novidade, então fica aí de spoiler. Já é spoiler. Esse programa, ele tem... Coloquei embaixo assim, exclusivo. Exclusivo, exatamente. Mas a base dele é essa, é trazer qualidade de vida, bem-estar, é trazer condições e momentos, assim, para que os colaboradores se sintam cada vez mais reconhecidos e mais valorizados dentro da Opus. E bem-estar, de novo, não é modismo, não é tendência. A gente sabe, e é comprovado isso, né, que se as empresas não cuidarem das pessoas, elas vão cuidar do plano de saúde e utilização desse plano das pessoas. Sim. Né? Pois é, a gente sabe o impacto, né, de você não ter esse cuidado com a saúde, com a felicidade do seu colaborador. Isso vai afetar totalmente seus resultados, né? Vai afetar seus KPIs, vai afetar seus indicadores, né? E eu acho que estamos aqui como Singular também para te auxiliar nesse processo. Sim, né? Eu acho que a gente tem as ações, né? A gente vê a importância, né? A gente vê a diferença de empresas que engajam no cuidado com o colaborador, né? Que preocupam realmente, estão ali com a gente olhando o relatório de sinistralidade, estão ali acompanhando o high cost, acompanhando os high users, acompanhando as principais causas de adoecimento, né? Então, ali, de fato, ali, olha, o que a gente pode fazer para melhorar esse cenário? Né? A gente vê que o quão isso é fundamental para o processo acontecer, né? E para os colaboradores terem um desfecho melhor. Né? É entender que é muito melhor financeiramente e socialmente cuidar da promoção e prevenção do que do tratamento, né? Sim. Então, quando a gente promove, fica muito mais barato e muito melhor para a saúde daquele colaborador do que se a gente só... Não, se aparecer a gente eu resolve. faço alguma coisa. Exato. Sendo que é bem melhor, até para resultado da empresa, né? Você não mexe com taxa de absenteísmo, com, né, assim, outras doenças, questões, né? De doenças mentais. E isso adoece também o grupo como um todo, né? Se eu vejo meu colega adoecendo, minha colega adoecendo, daqui a pouco sou eu também. E a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, tratar com prevenção e promoção é muito melhor do que tratamento, né? E tem um ponto, né? Vamos lá, a gente tem que trazer isso aqui. Singular, melhor do que ninguém sabe. São as pessoas que fazem o negócio acontecer. Sim. Que fazem o resultado acontecer. Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro das empresas. Eu passo mais tempo com a minha equipe do que com a minha princesa Beatriz. Do que com a Biazinha. Do que com a Biazinha. Então, a gente precisa ter um olhar atento, sim, para a qualidade de vida desse colaborador. Né? Lá na Opus, a gente criou um espaço que chama Conecta Opus. Esse espaço, ele proporciona um ambiente... É um espaço de descompressão mesmo, mas a gente quer, dentro do Vitalidade Opus, assim, trazer algumas iniciativas, algumas ações que gerem mais leveza, que gerem mais felicidade, que a gente possa demonstrar o nosso cuidado, o nosso carinho e o nosso acolhimento. As pessoas, elas têm orgulho em pertencer quando elas percebem que existe um cuidado que vai além de um salário, que vai além de um benefício, que vai além de qualquer outro reconhecimento. É quando ela vai para o trabalho feliz, quando ela se sente ali num ambiente agradável, quando ela percebe que ela está segura psicologicamente. Então, isso que a Mari trouxe é importante, né? Porque as empresas, assim como a Singular, que fazem a gestão dos benefícios de plano de saúde, a gente percebe, né, muitos afastamentos por questões psicológicas, doenças irreversíveis, síndromes, né? E muito também pelo estilo de gestão, né? Então, acho que isso é um ponto que a gente tem trabalhado enquanto área, né? Enquanto RH, para que a gestão se torne uma gestão mais aberta, mais acolhedora, mais humanizada. Poxa, que incrível. Sensacional. Acho que eu vim para uma conversa sobre RH
Bárbara, eu vim pra gente poder bater um papo sobre RH, sobre como que é gerir pessoas, e eu tive uma aula sobre RH. Uma aula sobre indicadores, uma aula sobre resultados. Nada disso. Sou uma eterna aprendiz. Que legal. Acho que assim, a gente vê muito, a gente conversa, né, com muita empresa, né, e às vezes a gente vê RHs que tem um cuidado só na parte ali, não, eu tenho que ouvir o colaborador, eu tenho que reportar o que está acontecendo, o clima, né, fazer comunicado, né, mas o seu olhar, ele vai além disso, né, ele é de fato um braço estratégico. Eu acho que essa é a diferença de um RH que olha e fala assim, poxa, eu sou o lado das pessoas, né? Eu sou a voz do colaborador, mas aqui você é a voz do colaborador, você é o braço estratégico, você faz parte negócio, né? É um negócio, né? Uma tomada de decisão, né? É inteligência dentro da empresa. Acho que essa é a diferença. Né? E muito interessante. E eu acho que isso mostra em resultados o sucesso da empresa, né? Quando o RH entende essa responsabilidade e todos esses pontos aí estratégicos que ele ocupa na empresa, é uma empresa que vai ser bem sucedida, assim, a longo prazo, né? Sim. Que os colaboradores estarão mais felizes, estarão acolhidos e, consequentemente, caminharão junto aí para o sucesso de uma empresa. É isso aí, Mari. Tô aprendendo, tá vendo? Anotei. Anotou tudo, né? Bom, Bárbara, papo maravilhoso. Acho que a gente aprendeu muito, né? Eu assinaria esse MBA, esse MBA Bárbara. Acho que foi realmente muito bacana, né? O que você deixa de mensagem pro RH? O que o RH precisa aprender? O que os RH, se a gente tivesse uma plateia, né? Eu gosto de falar bastante isso pros nossos entrevistados. A gente tem uma plateia aqui com 100 pessoas e você precisa dar um recado pro público de RH. O que você falaria para eles? Nossa, que difícil essa pergunta, né? Não, mas vou responder assim com muita propriedade. Invistam na carreira, na qualificação e no desenvolvimento. Os profissionais de RH de sucesso são profissionais orientados a resultado, né? As empresas querem isso, elas precisam disso. Mas a gente não pode esquecer e deixar numa caixinha e de lado a parte humanizada, acolhedora e da sensibilidade, né, que essa área precisa ter, que é o cuidado e o zelo pelas pessoas. Então, acho que a mensagem é essa. Finalizamos com resultados. E com perfeição. Com perfeição. Muito obrigado pela participação. Obrigado pela Opus de compartilhar esse conhecimento, essa história maravilhosa com a gente. Foi incrível. Muito obrigada ao convite, né, assim, vocês são grandes parceiros, eu adoro trabalhar em parceria com a Singular, Mari sabe, Bruno, né, assim, e tô muito feliz, muito orgulhosa, viu? Muito obrigada. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até o final, é um prazer, fique com a gente também para o próximo episódio, a gente se vê na próxima. Muito obrigada, até mais.